Recentemente eu comecei a leitura de um livro muito bom chamado Tao Te Ching, né, do autor Lao Tzu, conhecido também como Lao Tse. Esse livro aqui ele é milenar, ele é mais velho que a própria Bíblia, tem mais de 10 mil anos, e é um livraço, e assim, eu queria comentar um pouco sobre ele, não é nenhuma resenha, né, basicamente uma questão de opinião mesmo. E assim, uma coisa que eu gostei muito desse livro é a filosofia que ele divulga, a filosofia que ele faz alusão, que é basicamente o taoísmo, que não é bem uma religião, eu trato mais como uma filosofia, que é basicamente o seguinte, você tem que deixar essa ilusão de controle, se desprender da ilusão de controle, de que você conhece as coisas, que você sabe explicar as coisas. Esse livro mostra, pelo menos até onde eu tô lendo, que eu não terminei ainda, a leitura dele é bem simplesinha, é pequenininha, mas assim, é um pouco complexa de entender, porque é muito antigo. Mas assim, você compreende que você não tem as respostas, que a gente não pode definir o famoso Deus, que todo mundo gosta de definir em outras religiões, como por exemplo no cristianismo, né, a Bíblia. Eu sempre tive uma criação cristã, né, católica, e assim, eu sempre também gostei muito de procurar outras respostas, ou através da ciência, que é a minha área de atuação, mas em outras filosofias. E essa filosofia oriental, né, é sensacional comparada ao tudo que já vimos aqui em relação à filosofia ocidental. Eu vou ler uma passagem que eu gosto muito, que se eu não me engano no capítulo 15, versículo 15. Não é bem semelhante à Bíblia, mas é bem estruturado também. Aqueles que preservam este método tal não desejam estar cheios de si mesmos. Isto é, por não estarem cheios de si, pode-se dar ao luxo de parecerem desgastados e não parecerem novos e completos. Ou seja, isso aqui é uma lição absurda de humildade. É basicamente você explicar para si mesmo que você tem que se desprender dessa ilusão de controle, de sentir que você sabe as respostas, que você sabe aquilo que você está falando. O taoísmo, para quem não conhece, né, basicamente faz alusão àquele símbolo que todo mundo acho que já viu, né, o do Yin Yang, a questão do equilíbrio. O pilar principal dessa filosofia é o equilíbrio entre as coisas, do bem com o mal, do começo com o fim, do processo, dos ciclos que as coisas funcionam. Eu gostei muito, assim, até agora está sendo uma leitura sensacional, um dos melhores livros que eu já li no sentido de filosofia diferente. E é um livro assim que veio antes da Bíblia, é uma filosofia mais antiga que a Bíblia e não é tão comentado, pelo menos aqui no Ocidente. Mas, cara, é uma filosofia sensacional. Recomendo demais aí a filosofia do Tao, né? Tao, para quem não sabe, significa o caminho. Mas esse caminho ninguém sabe definir, ninguém sabe explicar, só aceitar e praticar. E isso é muito bom. Eu acho que espiritualmente falando, eu sou um cara da ciência, mas espiritualmente falando, se a gente for por esse lado, né? É muito bom a gente poder sentir essa leveza na hora de ter algo para acreditar, assim, para seguir. Você seguir o equilíbrio, compreender que quem rege tudo, está em tudo, é o universo, que para alguns é Deus, ou seja, é questão de intuição e fé, mas que você tem um papel tão mínimo, tão minúsculo, um feixezinho bem pequeno de presença nessa imensidão que é o universo, é muito bom. Então é um livraço, tá? Não terminei ainda, mas já que está essa comentadinha aqui, livrão.